Ser um engenheiro calculista não é assim tão fácil, mas eu vou mostrar para vocês que se você tiver disciplina e persistência, talvez você também consiga. Hoje eu vou contar a história de um engenheiro que deu certo. Bem, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o engenheiro Caio Aguiar e hoje eu vou contar a história de como eu cheguei até aqui e quem sabe em alguns trechos dessa história você se identifique e se inspire em não desistir de seguir esse caminho. Bem, acho que a melhor parte para contar essa história é bem lá do início. Lá no ensino médio ainda, eu não sabia muito bem o que fazer da vida. E todo mundo falava para mim que a carreira de engenheiro era muito rentável e eu era o melhor aluno de matemática e física na escola. E então eu pensei, bem, vou prestar o Enem para engenharia e, para minha surpresa, não era o suficiente ser só bom em matemática e física. O Enem queria que eu fosse bom em tudo e no resto era só um cara mediano. Então a minha alternativa era fazer uma faculdade particular. Eu não sei muito bem qual que é o contexto da cidade onde você vive, mas eu nasci no Rio de Janeiro e naquela época, se você não estudasse na UFRJ, na UERJ, na UF ou na PUC, dificilmente alguém se interessava em ver o seu currículo. Então, eu já comecei, digamos, uns degraus abaixo. Mesmo estando na faculdade particular, naquela época, o Rio de Janeiro estava prestes a sediar as Olimpíadas e a gente ia ter a Copa do Mundo no Brasil. Então o mercado da construção civil estava assim num hype muito grande. Então mesmo para mim, que naquele contexto de estudante de faculdade particular, que não era assim tão valorizado como alguém de uma faculdade pública, eu não tive grande dificuldade de arranjar um estágio. E eu dei a sorte de conseguir estagiar em 3 boas empresas no Rio de Janeiro. Só que assim que eu me formei bem no auge da crise. Passou a Copa do Mundo, passou as Olimpíadas e acabaram-se os investimentos no setor de construção civil aqui no Brasil. Com um diploma na mão, desempregado, eu pensei, bem, eu tenho que me especializar. Eu não tinha recurso naquela época, nem a minha família, de pagar uma pós-graduação. O único jeito era eu tentar ingressar no mestrado. E só que eu pensava, cara, eu me formei em faculdade particular, eu nem consegui passar no Enem, pô, esse negócio está muito distante de mim, eu acho que eu não vou conseguir, mas não tinha plano B, só tinha um plano A. A única habilidade rentável que eu tenho é trabalhar com projeto estrutural e eu ainda nem sou bom o suficiente para fazer tudo por conta própria. Eu acho que esse é o único caminho que eu tenho para ter uma vida, digamos assim, profissional digna, né? Então eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou estudar aqui, vou revisar tudo que eu sei e vamos ver que bicho que vai dar. Para minha sorte, eu passei por mestrados da UERJ e da UFRJ. Depois que eu dei uma olhada melhor nos 2 currículos, eu gostei muito mais da ementa da UFRJ, porque era um mestrado profissional. Se você não conhece, a UFRJ tem um mestrado acadêmico da COP e o profissional, que é o do PPE. Eu optei por fazer um mestrado profissional no PPE. Quando eu entrei no mestrado, eu pensei, nossa, eu sou o cara lá da faculdade particular, eu estou muito abaixo do nível dos outros estudantes, que é todo mundo da UFRJ, do UERJ, da PUC, da UF. Então eu pensei, cara, eu vou ter que me esforçar muito mais do que eles para conseguir ter um resultado bom. E no início do mestrado, eu juro para vocês, eu achava que eu não ia conseguir concluir o mestrado porque eu não me achava inteligente o suficiente. Eu achava uma baita sorte eu já ter entrado. Então, ao longo do mestrado, eu fui vendo que, me esforçando o suficiente, eu conseguia tirar boas notas em todas as matérias, acompanhando o mesmo ritmo dos outros alunos que se formaram em faculdade pública e chegando num ponto em que eles vinham tirar dúvida comigo. Meio curioso, poxa, você se formou na faculdade top do Rio de Janeiro e vai tirar dúvida comigo, que me formei numa faculdade qualquer, particular. O importante aqui é você perceber que, com uma certa determinação, eu consegui alcançar o ritmo dos outros estudantes. E aí chegou aquela fase que eu tinha que escolher qual dissertação eu vou escrever. E eu pensei, eu quero escrever uma coisa onde eu seja lembrado e que eu possa usar como portfólio para mostrar para meu possível futuro empregador de que eu sou um engenheiro bom o suficiente para ele me contratar. E tinha uma matéria que eu gostava muito, que era a aula do professor Sérgio Rampchari, que é a matéria de detalhamento,
que na verdade era 80% sobre biólise tirante. Então, na minha dissertação de mestrado, eu peguei tudo que o professor Sérgio ensina de biólise tirante, comparei com o TQS, que naquela época era uma ferramenta que eu ainda não sabia utilizar, fui aprender por conta própria. Na minha dissertação, eu tentei ser o mais didático possível e apontar todas as falhas da TQS na abordagem desses elementos especiais e como que ela poderia aprimorar o software. Para minha surpresa, eu fui aprovado no mestrado, essa coisa que eu achei que eu nem ia chegar lá perto. Essa dissertação, eu fui incentivado a palestrar sobre ela no Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas. Para minha surpresa, quem que estava lá me assistindo? O Nelson Covas, o diretor da TQS. Ele gostou muito da minha dissertação e, inclusive, acabei ganhando uma licença da TQS lá naquela época pela minha contribuição. Bem, depois de me formar mestre em projetos de estruturas pela FRJ, eu estava me sentindo muito confiante de fazer um projeto estrutural. Só que eu esbarrei num grande problema. Eu não sabia comercializar um projeto estrutural, eu não sabia prospectar cliente, eu não sabia negociar, eu não sabia vender. Então eu falhei nessa parte empreendedora. E eu pensei, bem, vou trabalhar para alguém. Então eu fui em todos os escritórios de cálculo estrutural do Rio de Janeiro, entregar pessoalmente o meu currículo, tentar conhecer aquelas pessoas e me oferecer para trabalhar de graça, somente pela experiência. E nem com o Nelson Covas me indicando para um desses escritórios eu consegui vaga, porque o Rio de Janeiro estava numa época muito decadente. E aí, meu pai e minha mãe me pressionando pra caramba, que eu tinha que gerar renda, eu já estava formado, já estava com mestrado. Eu comecei a entrar naqueles primeiros estágios de depressão. E eu falei, cara, eu posso até trabalhar com qualquer coisa, mas não vai ser a solução para o longo prazo. Eu vou arranjar no máximo uma grana para sair fim de semana. Eu não vou me tornar independente assim. Não posso fugir do plano A. O plano A é ser engenheiro calculista. Mas a pressão foi tão grande que eu acabei cedendo a pressão para o plano B. E aí eu fui mandar currículo para qualquer outra coisa que me pagasse. Ninguém estava me aceitando e aí eu fui para o shopping com o currículo de mestre pela FRJ debaixo do braço. Perto da época do Natal, onde tem uma demanda muito grande por vendedores e, pasmem, eu não fui aceito como vendedor nem com o currículo de mestre da FRJ. Eu não tinha experiência nenhuma como vendas, eu não estava conseguindo me posicionar no mercado de jeito nenhum e eu estava me sentindo no fundo do poço, porque até então, da época que eu saí do estágio até esse momento, eu fiquei 3 anos desempregado. Então imagina o tamanho da pressão psicológica que eu estava recebendo, né, dos meus pais, que estavam ali me sustentando e eu não estava gerando nada de renda. E aí foi que eu pensei, cara, tem um negócio aí que o pessoal está falando bem, que é o tal do marketing digital. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ver se eu consigo aplicar, né, para a minha situação. E foi aí que eu pensei, o que eu tenho de relevante para falar com propriedade nas redes sociais? Vou falar sobre a minha dissertação de mestrado. Eu acho que é um tema interessante. Fiz um perfil profissional no Instagram, não sei se você já conhece, que é @c.aguiar.estruturas, e comecei a produzir pequenos trechos da minha dissertação para um formato que fosse agradável do pessoal consumir lá no Instagram, né? Então eu tentava fazer as imagens bem ilustradas, um texto mais didático possível, num formato que eu acho que ia ser bem aceito no Instagram. Para minha surpresa, ele foi bem aceito. Eu usei um perfil para me inspirar, que é o perfil do Corsini, e aí surgiu um congresso online para eu participar. Nesse congresso online, coincidentemente, quem estava lá palestrando também? O Corsini. E aí foi aí que eu consegui fazer amizade com o Corsini. Ele elogiou muito meu perfil, eu falei para ele que eu fiz o meu perfil inspirado inicialmente nele. E aí ele começou a me dar algumas ideias de como melhorar o meu conteúdo. Através desse networking, surgiu a proposta para eu começar a dar aula profissionalmente. O Corsini tinha um amigo lá em São Luís, no Maranhão, o Luciano Reis, que hoje em dia é um grande amigo meu. Ele tinha passado por um concurso público e ia ter que sair de todas as faculdades particulares que ele dava aula. Ele convidou o Corsini não tinha mestrado, e aí o Corsini lembrou de mim, da minha situação e do que eu queria da vida. E aí ele falou, Caio,
Você tem mestrado pela FRJ, pô. Tem a vaga aqui que um amigo meu está me oferecendo para dar aula na faculdade particular de estruturas. Você não quer vir aqui para o Maranhão? Eu falei, cara, eu não quero dar aula não, quero mesmo é projetar, mas ensinar as pessoas a projetar, eu acho que é um passo positivo na direção de onde eu quero ir. Então aceito. Então eu larguei absolutamente tudo no Rio de Janeiro, como se eu tivesse muita coisa, vendi todos os meus bens, uma prancha de surf, uma roupa de borracha, e comprei a passagem para ir para o Maranhão. A minha família, por parte de mãe, é do Maranhão, então tinha uma tia lá. Eu liguei para ela, expliquei minha situação e perguntei se nesse início, enquanto eu ainda não tenho nenhuma renda, se eu poderia morar de favor com ela até que eu recebesse os meus primeiros salários para conseguir morar sozinho. A minha tia, a tia Zezé, inclusive, se ela estiver assistindo isso aqui, um beijo para ela, foi ela que me deu essa grande ajuda inicial. Ela me adotou praticamente. Os primeiros 4 meses eu passei lá em São Luís morando de favor na casa dela, até que eu comecei a ter renda para morar sozinho. Então, quando eu cheguei no Maranhão, eu fiz automaticamente amizade com o Luciano Reis, com o Corsini, e assim que eu pisei em São Luís, o pessoal descobriu que eu tinha mestrado pela FRJ, começaram a aparecer outras oportunidades. Então, eu comecei dando aula em uma faculdade particular, quando fui ver eu já estava dando aula em 2, 3. A notícia acabou se espalhando rápido e tinham poucos profissionais com um currículo tão bom quanto o meu lá naquela região. Só que nem tudo são flores, né? Eu tinha uma certa visão da faculdade particular como aluno. Quando eu fui para o mestrado público, eu vi que realmente era um nível de educação muito superior pela dedicação que os professores tinham em passar o conteúdo. Eu pensei, bem, eu tenho conhecimento da FRJ, eu vou tentar passar esse conhecimento de alto nível para o pessoal da graduação de São Luís. Só que aí que eu quebrei a cara pela primeira vez. Por quê? Porque o aluno de engenharia civil na faculdade particular, no geral, ele não está muito interessado em aprender estruturas. Poucas pessoas gostavam da minha aula, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu treinasse a didática, por melhor que eu ilustrasse o meu conteúdo, fizesse mais passo a passo, poucas pessoas verdadeiramente se interessavam por estudar estruturas. Elas acabavam se interessando por outras áreas. Talvez o nível de cobrança que eu tinha da FRJ era bem acima do nível de cobrança de uma faculdade particular usual. As pessoas tiveram uma certa dificuldade de passar nas minhas matérias, isso pesou contra mim na coordenação e acabou que algumas delas acabaram me mandando embora, por causa do meu índice de reprovamento, que estava bem altinho, né? Digamos assim. Apareceu a oportunidade de fazer um concurso para a UEMA, que é estadual lá no Maranhão. Eu fui aprovado como professor de estruturas lá e ali eu tinha um público muito mais interessado em estudar estruturas. Ali eu consegui produzir um conteúdo com nível mais, né, digamos assim, um nível superior, e eu consegui me aprofundar mais em tanto aprender para ensinar. Ainda assim, eu ainda não estava conseguindo fazer projeto e o meu grande sonho sempre foi fazer projeto. Eu comecei a ter um pouco mais de tempo livre, então eu comecei a tentar fazer mais networking, tentar pegar projetos por conta própria. Ainda assim, eu falhei nessa parte de tentar captar projetos por conta própria. Mas, por causa do meu perfil e das minhas aulas, eu consegui fazer contato com um grande projetista lá de Fortaleza, que é o Marcelo, lá da Norcalc. O Marcelo, acho que posso dizer que ele foi com a minha cara, e me convidou para ir para a Norcalc passar uma semana para ele fazer um treino intensivo comigo de como usar o TQS profissionalmente. Até então eu tinha uma licença da TQS, que eu ganhei do Nelson Covas, e nunca tinha conseguido usar profissionalmente, porque eu não conseguia pegar projeto. E aí o Marcelo me treinou por uma semana, ele começou a me passar projeto por fora, na verdade ele me passou um projeto por fora, e pela primeira vez na vida eu desenvolvi 100% sozinho um projeto estrutural com a ajuda do Marcelo. Depois que eu postei o projeto que eu fiz para a Norcalc, as pessoas começaram a enxergar nas redes sociais que eu estava apto a projetar estruturas por conta própria. Nisso apareceu um amigo meu, o Thiago Araújo, lá de Brasília. Ele viu que eu estava apto
a fazer essas coisas por conta própria e ele estava com uma demanda muito grande e começou a me passar pequenos projetos para fazer por ele. Só que o que aconteceu aqui, galera? Entrou uma infelicidade, acho que para todo mundo, que foi a pandemia, né? Então eu estava ali numa situação em que eu não sabia se eu ia ser mandado embora ou não. Eu estava dando aula só em um lugar, então eu estava vivendo muito no aperto. A demanda de projeto estava bem, mais ou menos. Eu comecei a ter mais tempo livre e aí eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram com maior intensidade e aí eu comecei, e foi aí que eu criei o meu canal no YouTube. Como todo o pessoal começou a migrar muito mais para o digital, eu que estava lá já há um certo tempo produzindo conteúdo, o pessoal acabou prestando muito mais atenção em mim naquele momento. Foi aí que eu tive a primeira ideia de lançar o meu curso online. Minha primeira turma não foi sim nenhum grande sucesso, deu um bom dinheiro, mas não deu tudo aquilo que eu achava que ia dar, mas foi um primeiro passo. Começaram então a aparecer novos projetos, as pessoas foram começando a me pedir para prestar consultoria, então eu ajudava alguns engenheiros menos experientes do que eu a resolver problemas muito específicos e às vezes até ajudar engenheiros tão competentes quanto eu a resolver problemas que ele sabia que eu saberia resolver melhor do que ele. E foi aí que eu comecei a criar uma amizade com o Luiz Felipe, lá da Prime Engenharia. A minha situação em São Luís estava muito instável, eu estava dando aula em um único lugar, em que eu não sabia até quando eu ia continuar dando aula lá, porque eu não sabia se eles iam querer renovar o meu contrato. Eu estava pegando um projeto por fora eventualmente, mas era uma grande incerteza. Tinha mês que entrava o projeto, tinha mês que não entrava. Tinha gente me pedindo para prestar consultoria, de vez em quando aparecia alguém, mas não era sempre. Tinha os meus cursos online, que eu ainda estava engateando e aprender como é que funciona esse negócio, até que o Luiz Felipe virou para mim e falou: Caio, você está sendo um talento desperdiçado aí no Maranhão. Pô, olha o tanto de coisa que você sabe fazer e o pessoal aí não tá dando a menor bola pro que você é capaz de entregar. Cara, vem aqui para São Paulo, aqui que é o mercado favorável para você. E aí eu falei: não, cara, São Paulo não, São Paulo é uma cidade assim, muito agitada, não tem nada a ver comigo. Eu acho que eu não tô pro naipe desse mercado não, acho que eu não tô com conhecimento avançado o suficiente para isso. Aí ele falou: não, cara, você tá assim, me dá o seu currículo e eu vou entregar na melhor empresa de projeto estrutural que eu conheço aqui de São Paulo, que é a RM+, Projeto Estrutural. Para minha surpresa, eu fui lá, entreguei o meu currículo sem grandes expectativas. Uma semana depois, eu estava fazendo entrevista com o Fernando e com o Raul, que são sócios aqui da RM. Eles gostaram de mim, da minha experiência, da minha história, e me deram essa oportunidade de vir para cá, para Vinhedo, trabalhar com eles como engenheiro calculista. Então acho que não teve muito o que fazer, né? Eu decidi largar tudo lá em São Luís e mais uma vez me mudei dessa vez para São Paulo. Hoje, como vocês podem ver, eu estou trabalhando aqui como engenheiro calculista na RM+. No dia que eu gravo esse vídeo, faz exatamente 1 ano que eu entrei aqui nesse escritório. E aqui eu trabalho full time, ajudando a equipe de detalhamento executivo, ou seja, tem uma equipe de desenvolvimento, faz a concepção do prédio, ela entrega essa concepção para a minha equipe e a minha coordenadora vai delegando o que cada um vai calcular e detalhar. Então, pessoal, depois de toda essa trajetória, hoje eu sou engenheiro calculista na RM+, eu sou professor de estruturas em algumas pós-graduações, eu dou os meus próprios cursos online e presto consultoria para diversos seguidores que eventualmente têm dúvidas muito específicas e precisam de alguém competente o suficiente para ajudar a resolver esses problemas muito mais rápido do que elas resolveriam por conta própria. Então, assim, ser um engenheiro calculista é fácil? Cara, não é fácil. É possível? Eu acho que é possível, perfeitamente possível. Eu não sou nenhum menino gênio, mas com disciplina e consistência eu consegui chegar aqui. Sem demais, eu sou engenheiro Caio Aguiar e se eu conseguir chegar aqui como engenheiro calculista, por que você também não conseguiria?